Olá, que Deus abençoe a todos. Eu vou trazer hoje duas mensagens que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas antes disso, eu peço para você compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, dá um like aí, ajude a gente a pregar da palavra de Deus, ajude a gente a alcançar as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão tentando se matar, que estão precisando de ajuda, porque a palavra de Deus é o nosso socorro. Quando nós usamos a palavra de Deus com fé, pode ter certeza, o poder de Deus se manifesta. Então nos ajude a levar a palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa vida e a sua vida também, porque quem planta colhe. Se a gente faz algo para Deus, pode ter certeza, Ele vai nos retribuir grandemente. Porque não tem como a pessoa Deus ficar devendo alguma coisa para ela, porque Deus não deve nada a ninguém. Quando Deus, Ele retribui aquilo que a pessoa faz, pode ter certeza, Deus ele retribui com abundância, com generosidade, com coisa grande. Então, quando a gente faz alguma coisa para Deus, pode ter certeza, Deus ele nos abençoa grandemente. E quando a gente prega a palavra de Deus, ganha almas para o reino de Deus, pode ter certeza, Ele vai te recompensar grandiosamente. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você, separe um pedacinho de pão que daqui a pouco nós iremos orar com fé. E eu tenho certeza que Deus vai operar o poder dele. Através dessa oração, vamos consagrar esse pedaço de pão. E eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre. Vamos para a primeira mensagem? Saia do lugar onde você está sendo tentado. Tem muita gente que acaba caindo em tentação porque insiste em ficar no lugar da tentação. Por exemplo, ele tem um setor, ele trabalha num determinado lugar e tem um setor lá que tem uma mulher que está dando em cima dele. E ele é casado, numa pessoa de Deus, a pessoa vive uma vida com Deus e é casado. O que ele tem que fazer? Procurar evitar aquele setor. Porque senão, toda vez que ele for lá, ele vai ser tentado. E aí o que vai acontecer? Ele pode cair. Então tome cuidado, saia do lugar da tentação. Talvez você conhece uma pessoa que te faz brigar. E quando a gente briga, a gente sai da presença de Deus. Evita essa pessoa, sai de perto dela. Se tiver mágoa, perdoa, libera perdão para ela. É claro, né? O familiar você não pode sair de perto dele. Mas você pode abençoar. Você pode contornar a situação. Porque bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Você vê a pessoa que ela não se envolve em briga. Porque o diabo tem tentado, principalmente o cristão, a pessoa que é de Deus, que está de pé. O diabo ele tenta a pessoa a se prostituir, a brigar. Mas muitas das vezes, antes dela cair em tentação, ela fica naquele lugar ali de tentação. Por exemplo, na internet, se você fica muito tempo na internet e você está sendo tentado a ver outras coisas, diminui o tempo. A mesma coisa, né? Ah, pastor, eu tenho uma televisão e aí eu contratei uma TV a cabo e eu tenho vários canais e tem canais de pornografia e eu fico tentado a assistir esses canais, então sai fora, entrega, saia do lugar da tentação, porque a sua vida é preciosa para Deus. Não perca a sua salvação por alguns minutos de prazer.
Não perca a sua salvação porque você se deixou se levar pela vontade da sua carne. Guarda o seu coração, lute. Porque infelizmente tem muita gente que cai. Por quê? Porque deu brecha. Ah, pastor, eu namoro. E aí eu fico muito tentado a me relacionar intimamente com a minha namorada. Então você tem que sair de lugares que vão te tentar. E para a pessoa que namora, é evitar de ficar sozinho namorando. Por exemplo, o casal de namorados. Ela tá na casa, tanto do pai do rapaz como do pai da moça. Saiu todo mundo de casa e eles vão ficar sozinhos dentro de casa. O que eles têm que fazer? Sair de casa. Evitar de ficar sozinho dentro de casa. Para não cair em tentação, fugir do lugar da tentação. Ah, pastor, eu tenho... Eu estou lutando contra o vício da bebida. Então o que você tem que fazer? Sair de perto de lugares que faz você tentar. Por exemplo, eu tinha um irmão da igreja que caía toda hora em tentação da bebida. Por quê? Porque vivia conversando com os vizinhos na porta do bar. E aí vira e mexe, caía em tentação, enchia a cara, ficava bêbado, caía na rua, se machucava. Mas por quê? Porque não usava de sabedoria. Ficava ali, ó, no lugar da tentação. E aí acabava bebendo, acabava tomando prejuízo. Por quê? Porque estava ali, ó, insistindo no lugar da tentação. Saia do lugar da tentação. Outro dia eu atendi uma pessoa que na igreja e que ela trabalhava num bar LGBT e ela queria largar o homossexualismo. E aí eu fui bem direto. Você tem que sair do lugar da tentação. Porque não adianta você querer largar o pecado se você está no lugar do pecado. Não adianta. É dar murro em ponto de faca, não vai adiantar nada. Então, se você quer largar o pecado, você tem que sair do lugar da tentação. Ah, pastor, tem uma pessoa que eu sempre me relaciono com ela. Sai de perto dela. Corta o contato dela. Porque senão, você vivendo no pecado, vai ter hora que você vai ser destruído. Então, isso que eu estou falando é muito sério, isso é para todos nós. A gente tem que fugir do lugar da tentação. Porque se você permanecer no lugar da tentação, pode ter certeza, você vai desagradar a Deus, você vai pecar. E qual é o salário do pecado? Infelizmente, o salário do pecado é a morte. Então, fuja do lugar da tentação e se firme na presença de Deus. Procura lugares onde você se sinta bem, onde você não se sinta tentado. Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Muita gente só vive caindo, por quê? Porque está no lugar da tentação. E aí ela cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Por quê? Porque ela está no lugar errado. O lugar dela não é ali, no lugar da tentação. E muita gente tem sofrido, tem pagado um preço caro. Por quê? Porque insiste em ficar no lugar da tentação, do pecado. Então, se você quer ser feliz, fuja desse lugar, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E a outra mensagem é: não temos que relaxar,
temos que falar o tempo todo da palavra de Deus se a gente quer viver um milagre de Deus. Por exemplo, se você está passando por problema de saúde, primeira coisa você tem que declarar: pelas pisaduras de Jesus eu já estou curado. As minhas enfermidades Jesus já levou no Calvário. Você tem que declarar isso quando você sentir a dor, quando você sentir o sintoma, você tem que falar. Você tem que trabalhar com a palavra no coração, porque é a palavra que vai expulsar o espírito que está causando essa dor. Porque pode ter certeza, por trás das doenças, por trás da enfermidade, existe um espírito. Esse espírito tem que ser amarrado, tem que ser expulso no nome de Jesus. Eu vou falar de novo. Você tem que perseverar em falar da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Você tem que proferir a palavra. Você não pode esquecer da palavra no momento de dificuldade, no momento de dor. Você tem que falar, você tem que proferir, você tem que chamar a existência. Porque tem hora, eu vou ser bem sincero para você, tem hora que os remédios não resolvem. É só o poder de Deus. É só o poder de Deus. E você tem que invocar o poder de Deus. E como que você invoca o poder de Deus? Através da palavra de Deus. Proferindo, usando a sua fé, lutando, determinando. Você agindo dessa maneira, pode ter certeza, você vai ver o poder de Deus. Você tem que falar, você tem que proferir, você tem que ordenar que o mal saia no nome de Jesus. Você tem que trabalhar com a palavra no coração. Você não pode desistir. E infelizmente muitas pessoas desistem e acabam o quê? Acaba sofrendo. Então, se você não quer sofrer, fale da palavra, viva a palavra. Ordene que todo mal saia no nome de Jesus. Não confesse o problema, não confesse a derrota. Porque quando a gente confessa o problema, a gente dá vida para o mal. Então, fale da solução do problema, fale da palavra de Deus, persevere, lute, não se entregue. Você tem que lutar, você não pode se entregar. Porque infelizmente as pessoas às vezes partem antes do tempo porque se entrega. Não, lute com fé, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Fale da palavra de Deus, lute. Aquele versículo que falou, que você leu, que falou forte ao seu coração, fale ele várias vezes. Determine que você já está curado, que você já resolveu esse problema na família. Às vezes você está passando por um problema que tem um familiar viciado. Declare que o seu familiar é liberto. Você não pode parar de falar, de declarar, de lutar. Porque a vida do seu familiar depende da sua fé. Por exemplo, a mulher cananeia. Ela insistiu, ela buscou Jesus e insistiu ali o tempo todo. Mesmo ela sendo desprezada, mesmo os discípulos falando, a gente pode mandar essa mulher embora, mas ela não olhou para isso. Ela não olhou para o que as pessoas estavam falando dela. Ela olhou para a solução do problema dela, e a solução era Jesus. Ela olhou para Jesus e buscou a ele com toda a sua força. E aí no final ainda a fé dela ainda foi elogiada. Mulher, grande é a tua fé. É o que vai acontecer com você. Deus vai elogiar a sua fé. Mas por quê? Para você ter uma fé grande, você tem que ser perseverante, como a mulher cananeia, que estava com a filha endemoniada dentro de casa. E Jesus curou, enviando a palavra. Você pode voltar para casa que o demônio já libertou ela, já saiu dela. Você vê a poder. O Senhor Jesus está nos ensinando que quando a gente envia a palavra de Deus,
A gente está enviando poder. É um entendimento. Você vê que todos os milagres que o Senhor Jesus fez, Ele quis nos ensinar alguma coisa. E esse milagre da filha da mulher cananeia, Ele nos ensinou o poder da palavra de Deus quando a gente profere, quando a gente envia. E esse milagre é interessante, que a gente aprende que a gente precisa lutar pela nossa família. A gente não pode se entregar. Tem muita gente que se entrega. Ah, o meu familiar não presta. Aí já se entregou, já era. Você tem que declarar, chamar a existência no nome de Jesus. O meu familiar é uma bênção no nome de Jesus. E declarar, lutar e não parar de falar. Não parar de falar a palavra de Deus. Se você quer ver milagre, você tem que falar o tempo todo da palavra. E aí eu tenho certeza que você vai ver a glória de Deus. Amém? Vamos orar agora? Pega aí um pedacinho de pão, dá um pause aí na gravação. E vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar, no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o Teu poder agora, na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, que o Senhor venha agora repreendendo agora todo o mal. Que o Senhor venha arrancando, meu Deus, todo o desânimo. Meu Deus, que o Senhor venha dando força a essa pessoa para que ela não venha se entregar ao pecado. Meu Deus, que toda maldição seja quebrada, que todo mal seja desfeito no nome de Jesus. Que toda perturbação, que todo mau pensamento que tenha assolado a mente dessa pessoa, que saia no nome de Jesus. Eu ordeno agora que todo medo, que todo mau pensamento, que toda enfermidade agora, no nome de Jesus, no nome que a todo poder e autoridade eu ordeno, sai, que todo mal agora, em nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Levante um pedacinho de pão para os céus. Meu Deus e meu Pai, eu consagro esse pedaço de pão que está sendo levantado aos céus. Meu Deus, coloca nesse pão a virtude do Teu poder. Cura, liberta quando ela comer desse pão. É o que eu determino no nome de Jesus. E desde já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode comer com fé desse pão. E creia que Deus é contigo no nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. E eu peço mais uma vez, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude, que eu tenho certeza que vai ser bênção para todos nós. Que Deus abençoe e fica na paz.